Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor e que essa paz permaneça nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E que os anjos digam amém, que nós possamos dizer amém para concordar aqui na terra e ser concordado no céu. Eu sei que hoje você que está aqui comigo está sendo abençoado, está sendo protegido por Deus e eu acredito que você vai entender a palavra de Deus e o propósito de Deus no seu coração, tá bom? Então, continuando a nossa história da rejeição, você que já pensou, que eu levei você a pensar, será que eu já fui rejeitado? Será que eu já sofri rejeição? Será que eu já rejeitei alguém? Então, levei você a pensar isso. Aí você pensou, mas você também pensou: eu sou amado do Pai, meu amado é meu. Então, nós estamos na mão de Deus, somos amados dele, ele que cuida de nós, não é isso? Então, aproveitando aqui, quero agradecer você que já deu seu joinha, você que já deu seu like, você é muito importante para mim. Porque a partir de você, desse seu comentário, é a nossa comunicação, é aí no comentário. E você que compartilha para o seu irmão, você está fazendo o ID junto comigo. Então, você é muito importante para mim. E eu agradeço de coração e oro por você. Eu peço a Deus por todos vocês que acompanham meu canal, para que nos fortaleça e a gente faça a missão de Cristo. Hoje eu quero falar sobre as causas da rejeição. Mas por quê? Como eu não entendo se eu sofro rejeição, eu não sei se eu já sofri rejeição. Vamos entender comigo? Porque eu descobri a minha rejeição. Eu descobri que eu passei por rejeição. E será que na fase adulta ela vai me atrapalhar? Será que quando eu tiver maior ela vai me interferir em algum relacionamento? Comigo ou com outras pessoas. Então, apenas um pouco de rejeição pode abrir um buraco enorme no nosso ser, no meu eu, na minha vida. Então, ela pode causar uma ferida na minha alma, pode adoecer a minha alma e um sofrimento muito grande. É uma porta aberta para um grande sofrimento. Poucas pessoas não sabem que são afetadas na vida adulta depois que passou por uma fase na infância. Freud já dizia que a nossa infância influencia a nossa fase adulta. Então vamos trazer um pouco do conhecimento aqui, e a lista é muito extensa, né? É muito extensa. Vou levantar algumas, só para que você possa se ver em alguma situação. Mas para quê? Abrir feridas? Não. Para você enxergar, se conhecer, ver se identificou com alguma coisa e nós vamos entender o que causa isso, quais são as causas, o que vai provocar na pessoa e vamos encontrar a cura juntinhos, vamos lá? Porque eu me preocupo com você. E você que está parado, ouvindo, ou você que está trabalhando, você que está dirigindo, você que está lavando uma louça, cuidando da casa, ou você homem que está trabalhando também, está subindo, está no alto, está num prédio, ou tá seja lá fazendo o que for, você que está no seu consultório, no seu escritório, na sua escola, que está ouvindo, a minha preocupação é, você está trazendo alguma rejeição para a fase adulta? Vamos lá? A lista é longa, vamos ver. Gravidez indesejada, mulheres que passaram por gravidez indesejada, homens que engravidou alguém que não desejava. Isso é uma fonte de rejeição, é uma raiz, é uma sementinha plantada. O aborto provocado ou não, aquele aborto que foi, alguém induziu, tomou remédio ou procurou alguém para fazer o aborto, ou pessoas que tiveram aborto espontâneo. É um fato dado de rejeição. Crianças nascidas nesse período de rejeição, uma mãe que tentou abortar o filho e ele nasceu, essa criança vai ter uma raiz grandinha aí de rejeição. A criança que tem atipicidades, crianças que são atípicas, que elas nasceram com defeitinho, com algum probleminha ali que não é normal, não é típico nosso ver, que por isso que a gente chama de atípicos, não é comum você ver. Então essa criança pode se sentir rejeitada, porque o pai e a mãe olham assim, ai que susto, tira isso por mim, porque quando eu ganhei meu segundo filho, a minha filha, né, que é meu segundo bebê, quando me trouxeram, eu dizia que não era minha, porque era diferente, era linda demais, não tinha meus aspectos ali naquela criança perfeita demais. Aí eu olhava assim
Então, naquele mesmo momento, eu disse, meu Deus, a criança é perfeita, é minha mesmo. Então, a gente já fica com medo, já olha se tem bracinho, perninha, dedinho, já fica ali sentindo o amor é incondicional naquele momento, não interessa como esteja, mas a gente já leva um choque. Então, eu lembro dessa minha fase. Às vezes a criança com a saúde fragilizada, né? Como a gente vê muitas crianças que ficam internadas 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aquele bebê que está lá dentro daquele hospital vai se sentir rejeitado, vai se sentir abandonado, vai se sentir algum desprezo, mas ele não vai entender. O problema é que a criança não entende o que está passando na vida dela. Mas quando os pais pegam no colo, que abençoa, ou os pais adotivos que leva para casa, que cuida, os médicos que chega, que abraça, que dá aquele carinho lá, a criança vai tirando essa rejeição. Adoção, né? Essa adoção, quando você é adotado por um lar de adoção, que é cuidado lá, então aquela rejeição que foi sentida na infância poderá chegar na fase adulta. Mas se você souber ressignificar, hoje estamos aqui para quê? Para ressignificar essas ações que foram causadas em nós, tá? Eu, você e alguém, mas não estamos aqui para julgar alguém. Estamos aqui para nos avaliar, que é mais fácil. Nós nos enxergarmos em alguma dessas situações. Mas eu sei que é fácil também, é simples enxergar outras pessoas. Ah, fulano passou por isso, ciclano passou por isso. Mas aquela raiz, só quem sabe é o dono. Eu sei qual raiz pode estar em mim, posso reconhecer a partir de um dado fato, mas a outra pessoa pode não ter causado um estrago tão grande, no outro pode ter feito uma ferida enorme, em outros não, tá bom? Vamos entender isso. Aquela comparação que a gente sofre. Eu sofro comparação porque você não é igual a sua irmã, porque você não é igual ao seu irmão, ou eu faço isso com alguém, porque você não é igual a Cicrano ou a Beltrano. Quem nunca passou por isso? Quem já deixou esta comparação afetar o seu eu? Então vamos analisar. O abandono. Quantas vezes a gente foi abandonado? Quantas vezes eu tive que abandonar algo ou alguém? Então, será que isso não está trazendo em mim uma raiz de rejeição? Uma comparação com outra, a morte de um ente querido, a morte de um pai, a morte de uma mãe, de um irmão. Será que eu não deixei que isso causasse uma raiz? Ou será que isso espontaneamente provocou em mim essa raiz? Plantou em mim essa raiz? Abusos físicos. Você que já passou por abuso físico, graças a Deus eu nunca sofri abusos físicos. Mas será que a gente não sofreu um abuso verbal? Quem nunca sofreu um abuso verbal? Até quando eu vou deixar um verbo de alguém, uma palavra de alguém fazer morada em mim? Por que eu vou permitir a palavra do outro me transformar? Então, eu tenho que saber quem eu sou. Vamos já descobrir, tá? Vou levar você a pensar junto comigo quem eu sou para que a palavra de alguém, o abuso verbal, o abuso emocional ou sexual, seja qual for o abuso, não invada o meu ser. Então, pais com distúrbios mentais, geralmente a criança se sente abandonada. Ela se sente indefesa, porque ela não tem um filtro, mas ela tem que entender que ela é importante para aquele pai, para aquela mãe. Ela foi gerada com o propósito de dar amor, de ser reconhecido, porque Deus desenha certinho por qualquer linha, linha reta, linha torta, sem linha, ele faz o desenho perfeito. Então, crianças podem se sentir culpadas, podem se sentir vítimas, vitimizadas por situações que elas não têm conhecimento, que elas não têm um domínio. Então, as crianças não sabem entender o que é bom ou ruim para ela naquele momento. Ela só recebe e vai criando no seu DNA algumas feridas, algumas marquinhas. Então, vai acumulando situações, emoções, algumas coisas que vai prejudicando o seu desenvolvimento na fase adulta. Rejeição de colegas, rejeição de namorado, rejeição de marido, rejeição de enteado. Tem gente que se sente rejeitada até por uma pessoa que você cria, que você adotou. Aquela criança que você adotou, ela te rejeita. Isso te causa um mal, te causa uma ferida.
Mas a gente tem rejeição no lar, que eu quero dar opinião na minha casa e ninguém aceita a minha opinião, porque eu quero falar com alguém e alguém não me escuta. Isso causa rejeição, isso é uma própria raiz, a raiz que já está lá. O interessante é que a gente tem que entender que quanto mais eu me sinto rejeitado, mais rejeitado eu serei. Porque eu estou sentindo, eu penso, logo existo. Se eu penso que sou rejeitada, eu serei rejeitada. Se eu penso que eu sou linda, vocês também vão achar que eu sou linda. Então, se eu penso que eu estou bem, o meu sentimento vai me transformar em bem. Então, eu vou estar bem, eu vou estar feliz. Quem viu o vídeo de ontem viu eu falando sobre a felicidade. A felicidade está dentro de nós. Então, tudo está dentro de nós. Essa raiz está dentro de nós. Cabe a nós cortar o mal pela raiz. A infidelidade, o divórcio, a viuvez também é uma causa natural, mas a pessoa se sentiu rejeitada em algum momento da vida. Mas lembre-se que essa rejeição é um sentimento de culpa, um dos sentimentos que a gente tem é um sentimento de culpa que pode causar uma ira, uma rebelião, uma amargura, pessoa ficar amargurada sem sorrisos, só chorosa, um grau de inferioridade, são pessoas que só se sentem pequena, que é incapaz de fazer qualquer coisa, uma autoimagem distorcida, uma imagem empobrecida. Às vezes você se olha, você se desenha, você se configura ali, e tem até uma pesquisa aí que foi feita no lançamento que eu assisti esse vídeo, as pessoas que se desenhava, dizia a imagem, eu sou isso, aquilo, outro. Aí a minha colega passava por mim, que não me conhecia, e transcrevia a minha imagem de outro jeito. Então, essa imagem distorcida que eu tenho de mim mesmo, são culpas, são rejeições, são sentimentos de mágoa, de amargura. São aquelas pessoas amarguradas, né? Então, vícios em geral, pessoas que são viciadas, que são dadas ao álcool, ao cigarro, à bebida, lá no fundo a criança está carregando uma ferida, uma revolta, uma rejeição. Porque eu fui rejeitada no ventre da minha mãe, que eu fui rejeitada no berço, porque eu fui rejeitada, me deixaram na escola. Vou contar uma história para vocês que eu ouvi. Uma certa moça, era criança ainda, e foi esquecida na escola, acho que 5 anos de idade, e foram buscar ela depois do pôr do sol. E depois, na fase adulta, mais de 40 anos, para você ter ideia, mais de 40 anos de idade, ela ainda sentia, todo dia, na tardezinha, ela se sentia aquela mágoa, aquele aperto no coração, aquele sentimento ruim de rejeição, de abandono. E quando ela começou a fazer a cura interior, procurar se conhecer, procurar de onde estava vindo aquele sentimento ruim, naquele dado momento veio a memória dela. A memória dela foi refrescada e ela lembra desse abandono na escola por uma causa que aconteceu lá, normal, de trânsito, essas coisas. E o pai e a mãe não pôde buscá-la na escola. E ela gravou isso no coração dela. Então, quando foi hoje, na fase adulta, ela simplesmente estava sentindo rejeitada. E ela não sabia o porquê, mas quando curou, perdoou esse fato, que a gente deve transmitir o perdão. A gente deve se perdoar por se culpar e deve perdoar alguém que a gente culpa pelo sentimento. E aí, é nesse momento que você é liberto, pela transformação. É rápido? Não, é um processo. Quem não quiser cumprir o processo, não vai sentir a transformação, mas aos poucos você consegue se libertar com o passo a passo. Há uma probabilidade muito grande de algumas pessoas sofrerem e não saber que estão sofrendo dessa rejeição, que é o caso dessa moça. Então, muitas pessoas não sabem a raiz que está plantada, qual foi essa plantinha que ficou lá. Porque dentro de nós é plantado várias coisas quando a gente é na infância ainda, no nosso inconsciente. É dito palavras, e palavras constroem, e palavras destroem. Não é isso? Então, as crianças ouviram muito, não faça isso, não pegue isso, para com isso, não deixe isso. E a criança vai deixando, vai parando, mas não sabe o porquê. Ela vai sendo tolhida, ela vai sendo proibida, ela vai sendo
contrariada, mas ela não entende exatamente o que é aquilo. E ela vai criando o quê? Rejeição, rejeição, brigaram comigo, reclamaram comigo, aí a correção, que na verdade seria a correção, ela vai sofrer um tormento sem entender que isso era uma causa por bem dela. Então, se você apenas conhecer os seus sentimentos, por que naquele momento eu sinto isso? E você for buscar, for fazer uma autoanálise, você vai descobrir algumas coisas e vai perdoar. Ó, o medo da rejeição nos leva a pensar e a sentir que ainda estamos sendo rejeitados. Eu anotei vários outros sentimentos. Por exemplo, sentimento de pobreza. Tem gente que insiste em não querer ser rico. Eu não quero ser rico porque todo rico é isso, porque todo... Não, ao contrário, as riquezas de Deus foi dada para nós, para que nós não passássemos por necessidades e privações, é o que a Bíblia nos ensina. Então você pega e rejeita qualquer forma de riqueza, riqueza de sabedoria, riqueza de prosperidade, riqueza de abundâncias, riquezas de bens, seja qual for que você esteja pensando aí agora. Mas é de Deus. É de Deus, não rejeite, tá bom? Outro sentimento, medo de todos os tipos, pânico, que a gente cria pânico de sapo, pânico de animal, pânico de bicho, pânico de qualquer coisa, pânico de não ser frutífero, pânico de ser abandonado. Isso aí foi lá na infância, em algum momento, você se sente, dizem a pesquisa aí, trabalhos científicos, que a criança que sente muito medo de animais domésticos, foi um momento entre pai e filha, que faltou um aconchego maior, um contato maior de pai e filho, que não criou essa proteção para a criança. Ela não se sentiu protegida, então ela tem medo de animais domésticos, principalmente. Animal selvático, todo mundo tem, né? Eu tenho. Então, esses animais selvagens aí, esses animais ferozes, quem não tem medo, né? Todo mundo tem. É da natureza humana. Então, a desesperança, outras pessoas estão com desesperança, estão sem esperança nenhuma, sem esperança de trabalho, sem esperança de emprego, de saúde, sem a esperança de um mundo melhor, de um dia melhor, de uma vida melhor, de uma paz, de uma solução de alguma coisa. Pessoa que está desesperançosa pode ser uma raiz de rejeição. Não é tudo que eu estou falando aqui é científico, mas nem tudo é 100%. Então, pode ser uma raiz plantada de rejeição. E a pessoa que está sempre na defensiva, sempre me defendendo, eu estou sempre por isso e aquilo outro. Aconteceu isso, mas foi por isso e aquilo outro. Estou me culpando, né? De fato, eu estou me culpando. Quando eu estou na defensiva, eu concordo com o fato, só que eu justifico ele. Mas é Deus quem nos justifica. Então pare de se justificar. Quanto mais você se justifica, mais errado você fica. Até combinou, né? Quanto mais você se justifica, mais errado você fica. Porque é Deus que nos justifica em Cristo Jesus. Então, há pessoas duras, pessoas que têm dureza no coração. Não, acabou, não sei o que tem mais lá. Você não abre mão, você não se solta, você é muito dura. Eita, fulana é dura, tem muita dureza. É a mesma coisa, é parecido com a amargura. A amargura te leva para tristeza e a dureza te leva para maldade, né? Para pessoas más, pessoas que fazem coisas maldosas. Então, para pessoas duras. Então, vamos pensar, será que eu estou sendo dura demais comigo mesmo? Será que eu estou sendo dura demais com minhas ações? Será que eu preciso mudar? Então, eu penso assim, eu me coloco no lugar e penso, eu estou sendo dura, então eu vou ter que amolecer. É isso mesmo, eu tenho que baixar a cabeça, baixar a dureza do meu pescoço, da minha cerviz, né, da minha cervical, e o que? Aceitar opiniões, aceitar espaço, dividir com as outras pessoas. Então, pessoas que não têm empatia, são pessoas muito duras, porque ela não consegue se colocar no lugar do outro, tá bom? Então, o que eu tô fazendo aqui hoje é me colocando como a terceira pessoa, me colocando no lugar do outro para ver de lá como é que é estar de cá. Desconfiança, pessoas que desconfiam de tudo. Fulano vai me enrolar, fulano vai me roubar, não posso confiar em deixar aqui, não confio minha mesa, não confio minha cadeira, não confio minha bolsa, não confio minha chave. Então, pessoas que estão desconfiando o tempo todo, tem algo que pode ser que tenha algo arraigado dentro dela.
Então, esses sentimentos, gente, são tudo ruim. São sentimentos ruins, do desrespeito. Pessoas que não respeitam as autoridades, pessoas que não respeitam órgãos públicos, pessoas que quebram tudo, que depedram. Isso, um desrespeito a outro amigo, a uma pessoa mais velha, é uma raiz, pode ser uma raiz plantadinha aí, tá? A competição. Vamos lá. Isso é quase 100% visível. A pessoa que, porque fulano faz isso, mas eu faço melhor do que ela. Fulano cresceu, eu cresço mais do que ela. Mas fulano tem até a doença, gente. Tem gente que até na doença. Porque eu tô com enxaqueca. A pessoa mas a minha enxaqueca é maior que a sua. Mas eu tô com dor de barriga, mas a minha dor de barriga é maior que a sua. Mas eu tô sentindo uma dor na perna. Já fui bater no hospital por conta dessa dor. Então, gente, a competição, querer ser melhor que o outro, tem no fundo uma cobrança de uma raiz de rejeição, a criança que foi muito cobrada, um adolescente que foi muito cobrado, ou uma esposa que foi muito cobrada o tempo todo, ou um marido que é cobrado. Essa competição para mostrar o seu valor. Pessoa que está sempre querendo mostrar que é melhor que o outro. Aí ciúmes, chegou na parte do sentimento de ciúme. Mas quem não tem ciúme é quem não gosta. Todo mundo sente aquele zelo, aquele sentimento de ciúme, sim. A gente olha assim com medo de alguém invadir o seu espaço, lógico. Você que tem ciúme de suas coisas, você que tem ciúme do seu cônjuge, você que tem ciúme do seu marido, seu namorado, sua namorada. Então você tem aquele ciúme, aquele cuidado. Lógico, você não quer ser invadido, você não quer ser pego de surpresa em nada ruim. Então, é um ciúme, é um cuidado, é uma certa segurança para você. Mas aquele ciúme doentio, ciúmes da pessoa que desconfia até das costas, da sombra, do celular, desconfia de todos e de tudo. Você que está com seu companheiro aí, sua companheira, aí a pessoa olha para o lado, você já está olhando junto com ela para saber o que ela está olhando, você entra no pensamento da pessoa para saber o que a pessoa está pensando. Isso é doença. Isso foi gerado e cuidado. Porque se na fase adulta, chega lá, se passa depois dos 30, passa na outra fase e você não se cura dessa rejeição, isso vai afetar o seu comportamento e o seu relacionamento. Então, com qualquer pessoa. Às vezes tem gente que tem ciúme de amizade, tem gente que tem ciúme de objetos, tem gente que tem ciúme de uma chave, tem gente que tem ciúme de besteira. Eu já vi isso. Então, assim, cuidado com isso. Vamos ver qual desses sentimentos está presente na minha vida, qual deles eu posso contornar. O perfeccionismo é outro. Nada para ninguém tá bom, tudo tá falso, tá mal feito, desmancha e faz de novo, quebrou, cortou, vou arrancar e jogar no mato e fazer de novo. Isso te leva a um prejuízo, a uma perca de tempo, a uma perda de materiais. Já calculou como é que o perfeccionismo te atrapalha? Mas só se ele te atrapalhar. Se ele não te atrapalhar, não é perfeccionismo. É fazer as coisas bem feitas. Olha a diferença. Perfeccionismo é o exagero de cobrança que eu tenho em cima de mim, é aquilo que eu apago, desfaço, era para me fazer em 2 minutos, eu faço em 2 horas. Então, cuidado. Se esse perfeccionismo está te atrapalhando, é a hora de você pensar onde foi que causaram esse negócio em mim, onde foi, qual foi o sentimento primário que entrou em mim para que me causasse esse depois, tá certo? Então pense bem e analise e diga: eu quero mudar. Quer mudar? Você quer mudar comigo? Vamos lá então? Tudo isso aqui, esses sentimentos, vou repetir: rebelião, culpa, ira, amargura, inferioridade, autoimagem pobre ou imagem distorcida, vícios em geral, críticas. Quem é que não tem medo de crítica? Todo mundo, né? Todo mundo tem medo de crítica, mas você não pode deixar que essa crítica te derrube, ou te pare, ou te proíba de fazer algo. Você aceite a crítica e transforme ela para o bem. Pobreza, né? Pessoas que gostam de ser pobre, bate nos peitos que é pobre e aceita essa pobreza, aceita migalhas. Tem gente que adora migalhas, receber porcarias. Medo de todos os tipos, né? Que são pânicos, a desesperança, pessoas na defensiva, dureza de coração ou dureza de cerviz.
desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes e perfeccionismo. Vou parar por aqui. Esses são alguns sentimentos que incomodam a nossa vida, que nos atrapalham. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Mas, Lisanete, como é que eu vou fazer para diminuir esse sentimento de rebelião? Aquela rebelião que você nunca viu um adolescente revoltado? Ele é revoltado, ele corta cabelo, ele pinta a unha de outra cor, fura a orelha, se tatua, e às vezes o pai e a mãe estão corrigindo ele, ele fica teimando, a menina vai desobedecendo, a mãe, até conversei com a minha filha um dia desse, a gente compra rosa para a menina quer verde, preta, azul, amarelo, mas só não quer o rosa. Isso é um sentimento de rebelião. No fundo, a gente transmitiu para essa pessoa um abandono, uma rejeição. É triste, mas é a realidade. Isso não é para machucar. Eu sei que vai doer, porque crescer dói, né? Tem a dor do crescimento. Isso é para que a gente analise, meu Deus, pôr a mão na consciência. Meu Deus, traz a consciência onde eu errei comigo e com os meus. Como é que eu posso consertar? A primeira coisa é não se culpar mais. Primeiro, não é culpa minha, não é problema meu. Aliás, a causa do outro sofrer não é problema meu, né? Tô tirando essa culpa, deixa que cada um vai. Por isso que eu tô falando para você, resolva o seu problema. O problema do outro, ele resolve. Aí você pensa, eu me perdoo, eu não vou mais me culpar, não vou mais carregar um fardo que eu não posso suportar. Tem gente que tá tão corcunda, presencialmente, visivelmente, no corpo, de tanto pensar errado. Chega o corpo, ó, enverga de tanto peso nas costas, porque não suporta mais carregar a sua culpa, os seus erros. E diminuir o orgulho. Primeiro passo, diminuir o orgulho. Como é que eu diminuo esse orgulho? Aceitando a sabedoria. A raiz do mal é o orgulho. Mas se eu entender que a sabedoria me produz conhecimento, não só o conhecimento, não adianta ter conhecimento e não ter sabedoria. Então a sabedoria, aí o próximo passo, amar a Deus. Na verdade, o amor está sempre em primeiro lugar, mas eu sei que você ama a Deus, eu sei que você ama seu próximo, eu sei que você vai amar a você mesmo mais do que tudo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Quando eu amo meu próximo, eu perdoo se ele me rejeitou. Quando eu amo meu próximo, eu perdoo qualquer atitude que ele teve que representou para mim uma rejeição, que às vezes nem foi isso que ele quis passar. Mas a minha mentalidade, eu já estou tão ofendida, já estou tão com a culpa na cabeça, que eu acredito que a pessoa quis passar para mim foi uma rejeição. Mas não é. Então, todas as vezes que você se sente rejeitado, essa rejeição, talvez não foi isso que era para acontecer, mas você pensou. Então, não se sinta rejeitado a todo momento, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao meu irmão. E como é que eu vou amar a mim mesmo? Me cuidando, procurando onde é que eu errei, procurando onde é que eu posso acertar e a cada vez melhorar mais ainda. E eu posso fazer o quê? Ressignificar. Então, assim, alguém falou comigo e eu acho que foi uma rejeição, mude. Não. Foi a forma que a pessoa falou. Ah, eu não fui convidada para tal aniversário. Eu fui rejeitada? Talvez aquele aniversário não lhe pertencia, não lhe cabia, não era o seu momento. Porque tu acha que eu vou convidar todo mundo que eu conheço para um dia de aniversário? Não foi rejeição. Foi simplesmente a oportunidade, né? E oportunidades são assim, são passageiras. Outro sentimento que a gente pode entender, mas meu pai ou minha mãe tem problemas mentais. A culpa não é sua. Não foi você, não fui eu que causou esse problema. Então lembre-se, eu posso me perdoar por ter nascido num lar bagunçado. Eu posso me perdoar por ter sido adotada. Graças a Deus, se você que é adotado está ouvindo isso, agradeça a Deus por você ter sido adotado. Então, gente, olha, tem até o versículo aqui que eu coloquei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Marquem na sua Bíblia. Marque João 3,16 também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que a gente crê,
para que a gente possa crer em Deus e não crer nas coisas ruins. Eu não possa depositar meu pensamento, perder meu tempo, perder meu juízo, pensando no que aconteceu, no fato ou que deixou de acontecer. Mas que eu possa aceitar o amor divino, que você possa crescer em amor, em graça, em virtude. E Mateus 6 também fala que o amor de Deus está conosco. E marque na sua Bíblia aí, para que você não se esqueça. Eu vou ler aqui Romanos 8:31 para vocês. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não esqueça disso. Às vezes você está pensando que alguém está contra você, outra pessoa não gosta de você. Não, Deus. Basta você lembrar que Deus é por você. Quem nem mesmo aquele que é Deus, nem mesmo poupou o seu filho, o seu próprio filho, por amor de mim, para que eu fosse adotada por ele, ó. Porque nem ele que poupou seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, esse sentimento de pobreza, sentimento de rejeição, lembre-se, com Deus deu seu filho para nós e nós, com o seu filho, teremos todas as coisas. Quando a Bíblia fala todas, é todas. Por que eu vou ter dúvida? Em Efésios 1:6, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Quem é meu amado? É Jesus. Ele é o amor em pessoa. Ele é a vida, ele é a paz, ele é a saúde, ele é a graça. E de graça recebeste, de graça dai. Tá bom? Então não se esqueça, porque o amor de Deus é para conosco. Não se esqueça. Vamos lá revisar. Como é que eu faço para diminuir essa raiz de rejeição rapidamente? Em poucos passos, em poucos minutos. Perdão. Lembrar que o amor de Deus está acima de qualquer suspeita, acima de todos nós. Então, Ele nos ama, nós o amamos primeiro, Ele nos amou primeiro, então nós amamos a Deus. E depois amar o meu próximo e a mim mesmo, tá? Então, vamos desejar o que é melhor, pensar o que é melhor e Deus vai simplesmente fazer por nós o que Ele planejou na cruz, que foi a nossa salvação. Tá bom? Então eu quero fazer uma oração com você. Eu gostaria que você repetisse comigo esta oração. Querido Deus e Pai, muito obrigada por ter me acolhido, me recebido e me adotado como teu filho. Pai querido, eu me sinto ao teu lado, no teu seio, meu Deus amado, e não sou mais rejeitada. Eu não sinto rejeição, porque Deus é por mim e ninguém será contra mim. Em nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém. E eu desejo a vocês paz, saúde e até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.